Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes, telespectadores e telespectadoras. Streamers, como é que se diz o cara que assiste no online? Isso? O cara que a pessoa que vai ali, que assiste ali. É isso aí. uma aula, santa alma. É um queridão. Esse oi tá cada vez maior, então daqui a pouco a gente vai fazer tipo um merchan no meio desse bom dia. O que tu acha? Tipo, eles fazem lá no 5. Que é aquela bom dia, boa tarde, boa noite, Jequiti, queridos ouvintes. Que é a mensagem subliminar. Coisa do Top Term. Exatamente. Então, fica a dica, patrocedores, aqui, anuncia aqui. Anuncie nesse oi. Acabou de acontecer uma situação que vocês perderam uma oportunidade aqui de patrocinar este quadro, que é quando aí fica até a pergunta aqui, se você tá tomando banho ou acaba de tomar uma água e tal, aquela coisa, e acaba essa água, você joga no lixo? Água no lixo. Água no lixo. E o shampoo no banho? O shampoo joga por cima do box. Mistura com água, usa até a última gota, viagens, isso. Né? Dá uma sacudida. Isso. E aí depois por cima do box. Pai, bate na pia e pinga. E erra, bate no aro. Sempre. Mas então o vídeo abre caminho aqui até pra patrocinar o look do dia de Dona Manuela, que sempre muito básica. Tá com uma paleta muito boa hoje, evidenciando o seu meu bronzeado. tom meu bronzeado. torrense. Exatamente. Né, o bronze torrense. Exatamente. Inclusive, eu contratei o mesmo stylist de Hebe Camargo, falecida. É uma pessoa que eu não posso te dar o contato, porque tu vai querer roubar os meus looks. Vamos retomar então aqui a pose que tem visita. Arruma. Visita e não só, não é qualquer visita, é um homem que sabe receber. Te digo num cara que manja de hospitalidade. Fiquei com vergonha hoje. Hospitalidade, cara, que homem, velho. Então, bem-vindos ao Foodcast 92, antes de mais tudo, né? Estamos gravando aqui no Estúdio Destemperados, ao som desta mensagem, acabou de chegar no WhatsApp de alguém aqui, do Marcos Damasio ou de Veríssimo, que é gente que eu gosto, gente que deixa o toque do celular à vista pra todo mundo ver que chegou a mensagem, né? Mas estamos no Estúdios Temperados, no Barra Shopping Sul, um lugar muito famoso pelos quitutes preparados aqui por Dona Manuela, que é uma cozinheira de mão cheia, que você deve ter ouvido falar de Dona Manuela Zaniol, já a grande estrela da gastronomia do Brasil, né? Sim. E quem mais, Dona Manuela? E aí, nosso convidado de hoje é empresário formado em turismo, diretor de marketing do Casa Hotéis, entusiasta de boas ideias, várias delas ligadas à gastronomia. Pai de Benjamin. Exatamente, que é o principal cargo dele, né? Nasceu na capital de todos os gaúchos, Porto Alegre, mas passou... Nasceu em Porto Alegre? Nasceu em Porto Alegre. Mentira, Rafa! Jurei que tivesse nascido. Sim, exato. Mas passou a vida inteira em Gramado. O Lago Negro é no pátio da casa dele. Muito bem-vindo, Rafael Pessim. Depois do oi dele, eu vou contar uma história maravilhosa do Lago Negro. Pátio das nossas casas, né, Diogo? Não, inclusive, bons tempos. Tão pátio que Felipe Pessim, sócio, irmão dessa figura, já caiu dentro do Lago Negro de triciclo. Lago Negro, pra quem não conhece Gramado, né? Se alguém não conhece, é um dos principais pontos turísticos muito provável da cidade. que a pessoa conheça Lago Negro, exato, mas não conhece Lago Gramado, exatamente, exatamente. Mas é real oficial, cara. A casa Caiu dos pais do Rafa é numa ladeira, assim, lá em cima do Lago Negro. E aí, aquela coisa... Cidade do interior, tranquilo, pode circular de boas ali. Na época não tinha portão na casa, né? Brinca ali e tal. Não, cadê o Felipe? Tá andando de bicicleta ali na frente, tá tudo bem. Daqui a pouco, cadê o Felipe? O Felipe sumiu. Aí tá o Felipe lá embaixo. Ué, sabe quando tá muito rápido assim? Mas tipo pequenininho? Devia ter uns 4 anos, 5. Não, mas é perigoso. Eu me lembro, cara. Eu não me lembro. Cara, me lembro que muita gente caiu naquele lago, cara. Isso. E aí sabe quando tu olha a imagem, cara, tá muito de ver que não vai rolar parar porque a roda da frente tu já perdeu o controle. Sei, aí já era. E tipo, Lago Negro. Sabe que já rolou isso até com os amigos do meu pai saindo depois daquela noitada. De carro mesmo. Com o carro, né? Parar com o carro embicado dentro do lago, assim. Mas seguro tá protegido. Quem nunca, né? Mas, Rafa, deixa eu te dizer um negócio. Por que tu estás aqui? Não que as pessoas precisem serem jornalista. As pessoas precisem de algum argumento para que a gente tenha te trazido aqui, mas assim, por que o Rafa é uma pessoa apropriada para este programa? Primeiro porque é uma pessoa maravilhosa, um gramadense típico, uma pessoa que manja de hospitalidade, uma pessoa que é pai do Benjamin. Exato, pai. Mas também porque a gente vive hoje um momento super apropriado em Gramado e que, portanto, respinga no estado inteiro, que é do fluxo turístico da cidade.
né? Gramado se tornou o grande destino turístico do Brasil. É uma cidade que... Quantos habitantes tem Gramado? 30 mil, 35 mil. Cara, é uma cidade que é do tamanho, talvez, de 2, 3 bairros de Porto Alegre juntos, se muitos, né? E que isso significa... Tudo que tá ali dentro representa atrativos suficientes para as pessoas do Brasil inteiro virem a Gramado durante o ano todo. Não só no inverno. 7 milhões de visitantes ao ano. 7 milhões, cara. E aí o Rafa mora lá e vai contar um pouco mais sobre isso, como é que é aos olhos de quem vive na cidade também. Mas mais do que isso, foi um dos responsáveis por criar essa marca que hoje Gramado ostenta, porque talvez tenha sido na casa dessa que o Felipe saiu dali, caiu de bicicleta dela mesmo, que foram criados os principais calendários turísticos de Gramado e que hoje em dia transformaram a cidade no que é hoje, não é mesmo, Rafa? Começou antes lá de casa, né, com o meu avô, que era dentista, que começou a se aventurar no ramo do turismo, né, e resolveu abrir um café colonial. Aí ele cria que não existia na época, então ele cria o café colonial. Primeiro café colonial. Atrás. Mais, eu acho até. O primeiro café colonial do Brasil foi feito pelo meu avô, Jaime Praver, que mais tarde resolveu fazer a Passa Ciuta, que é a cantina Passa Ciuta, a icônica cantina Passa Ciuta, tem né? 30 anos. A gente brinca que quer ver se Gramado tá cheio ou vazio, passa na frente da cantina Passa Ciuta, porque se estiver cheia a Passa Ciuta, tá cheio Gramado, se estiver vazio, tá vazio. E a cantina fez 30 anos esse ano, então isso tem 30 anos, né? É isso aí, então deve ser por aí uns 40 anos mesmo. E uma das maiores ideias do meu avô, né, que fez muito do que Gramado é hoje, é o chocolate caseiro, né? Foi o primeiro chocolate caseiro do Brasil, a Praver. Então, o meu avô era um dentista de Porto Alegre, né, que veraneava em Gramado com a sua família e tal, e se apaixonou por aquela cidade e resolveu empreender lá. E aí ele já começa com essa história que... faz parte da história de Gramado, né? Então ele deixa todo esse legado. E com o sucesso do chocolate que ele trouxe de Bariloche, né, nas suas viagens lá, viajava muito com o meu avô paterno, o seu Almeres, e numa dessas viagens ele viu lá os chocolates, meu Deus, isso aqui tem tudo a ver com Gramado, essa cidade é parecida, vamos levar esse negócio para lá. E o meu... Parecida, hoje é. Mas na época, época hoje... Isso que eu fico impressionado, né, cara? Até qual que é aquele programa que eu te mandei uma foto que você estava dando uma entrevista no Mundo no Globo... Não, como é que é aquele programa? Hotéis Incríveis. Hotéis Incríveis. Aí o Rafa tá no Hotéis Incríveis, mas no fundo ele queria estar aqui onde ele tá agora, que é no podcast. Exatamente. E aí ele tava... Cheguei. Não, foi só um degrauzinho. Não, ele tava... E quando ele tava falando isso nesse programa do Hotéis Incríveis, eu fiquei chocado com esse troço, porque ele dizia assim, não, cara, aí o meu vô... Então, essa história que ele tá contando, né? O meu vô, foi pra Gramado e tal, aí foi pra Bariloche e disse assim, cara, chocolate tem tudo a ver com Gramado, vamos reproduzir isso em Gramado. Hoje em dia, tu pensa, cara, faz muito sentido, né? Mas sim, tu associa chocolate com Gramado. A visão do cara de naquela época, há 40 anos atrás, olhar e dizer assim, cara, eu vou trazer isso pra cidade que, na verdade, muito louco. Não era nada, né? Era uma e cidade ele tava com colonial, que era um híbrido de italiano com alemão, né? E que não tinha muito ainda uma identidade. E aí o cara diz, não, vai rolar isso aqui. Como é que não, pode, e ele tava com o meu avô paterno, que era madeireiro, né? Tipo, assim, olhou pra ele e falou, tá maluco, né? Sim. Pirou, né? E ele não satisfeito com a história, ele deixou terminar a viagem, né, de lazer com os amigos, voltou, ficou catracando essa ideia lá. E depois ele voltou pra uma viagem com foco no chocolate. E aí, não satisfeito, ele roubou um chocolateiro de Bariloche para trazer para Gramado. Contratou um cara lá de uma fábrica de chocolate e começou a história do chocolate caseiro no Brasil, né? A Praver era o primeiro chocolate caseiro do Brasil. Caraca. Então, é uma história muito legal. E aí, com o sucesso dessa empresa maravilhosa, que existe até hoje, né? A Praver. Ele deu muito certo, ele, né, por inovar nesse sentido, ele recebia muitos visitantes, ele tinha uma loja fábrica onde na época Soletur, nem tinha CVC, eu acho na época ainda, era Soletur, parava os ônibus lá e tal, vendia muito. E aí deu muito certo e ele disse, não, agora que deu certo eu vou trazer o segundo sonho de consumo de Bariloche para Gramado, que é o Hotel Jau Jau. É a neve. Não, Jau Jau. A neve ele não conseguiu trazer. Não conseguiu, né? Com o Snowland. E aí ele tirava muita foto,
era apaixonado por aquele hotel Jau Jau, ícone de Bariloche até hoje, e disse, não, eu vou fazer esse hotel em Gramado. Aí ele criou o Casa da Montanha, né? Então ele projetou o Casa da Montanha, se vocês olharem para Casa da Montanha, para a fachada, e olharem para o Jau Jau, tem muita semelhança. Inspiração. Sim, com a diferença que o Jau Jau, claro, na beira de um lago, né? Ele tá no meio, né? Quase que numa... É uma ilha, é assim, muito, claro. muito massa. Mas a questão colonial, a arquitetura tem pontos de contato mesmo. Muito, demais, assim, principalmente o desenho, assim, da arquitetura, né? E toda aquela história de montanha. E isso foi muito inovador também, porque na época não existia um hotel de montanha ainda em Gramado. E ainda mais com serviços que a gente queria trazer e tal. Era, Sim, o nível de excelência era mais do mesmo, também. né? E aí veio a história do hotel e tá aí com a gente até hoje, né? Cara, que loucura. Eu fico muito curioso pra saber, assim, esse processo de construção e tal, como é que foi, assim, né? Porque hoje tu vê isso pronto, tu pensa, tá, gênio, mas como deve ter sido difícil. É uma cidade que, evidentemente, dependia muito do frio, né? Pro seu fluxo turístico, e que tudo isso foi construído justamente para desafogar um pouco, né, o inverno e criar um fluxo frequente ao longo do ano inteiro em Gramado para que a cidade não dependesse de inverno, né? Mas antes, eu quero te fazer uma provocação. Tem o primeiro quadro do programa, que é o quadro O que come o convidado, porque é uma cidade onde se come muito bem, né, Gramado. É uma cidade que tem uma relação muito forte com a gastronomia. É impossível ir a Gramado sem fazer um roteiro gastronômico. É impossível não pensar numa ida que seja de final de semana em Gramado e pensar, eu preciso, não posso deixar de ir aqui ou lá e tal. Então, este quadro tem um pouco desse objetivo, que é originalmente conduzido pela Nanazita, nossa musa do carnaval, que está de férias, está inclusive Tá em Paris. Em Paris agora. E nesse momento, então, ela, né? Exatamente, nesse momento então vai ser conduzido por mim. Então vamos lá. Pra gente conhecer mais sobre ti, Rafa, e a relação que tu tem com a gastronomia, a gente vai te fazer 6 perguntas rápidas para que tu responda sem pensar muito. Que pode ser relacionado a Gramado, pode não ser, tá? Um restaurante que te marcou muito e por quê? Passacilta. Justo. E não vai me dizer que tu é um daqueles que vai lá e só pede a fettuccine a 4 formaggio, aquela com isca de filé, como é que é? Tu sabe que o que mais marcou da Passacilta não foi a comida, nunca. Foi o ambiente. O ambiente. E uma coisa genial que eu lembro, eu tenho certeza que tu vai lembrar também, que o que me fazia gostar muito naquela época, eu era muito pequeno, e lá era poder pintar as paredes. Claro. E sabe que eu fiquei um tempo sem entender, porque eu escrevia meu nome, eu pintava lá as coisas, e quando eu voltava não tava mais. Claro, porque tinha tanta gente, né, que os caras tinham que pintar de novo. Mas eram todas as paredes. Todas as paredes, todas com canetinha. Era uma coisa louca. Cara, tinha as canetinhas com, das cores da basicamente, Itália. E era, e tu então, podia isso que me escrever marcou o que tu quisesse. Cara, isso é muito que é desenhar. a evolução, a gente regrediu de uns tempos pra cá, porque hoje as crianças têm que se restringir ali ao jogo americano pra desenhar, né? No Passacilta era parede Eu nem sei inteira. se tem ainda onde desenhar na Passacilta, mas eu lembro não, que acho que não tem mais. Todas as podia paredes, escrever era louco, assim. E nem faz tanto tempo, porque eu me recordo de o Destemperados já mantiveram essa existir, tradição. e a gente ir lá lá e desenhar o símbolo do Destemperados na parede. É verdade. Segundo, um prato que lembra a tua infância. Strogonoff. Boa, justo. E é um clássico da infância esse. Sem considerar preço ou caloria, tá? Se tu só pudesse comer uma coisa pelo resto da tua vida, o que seria? Carne. E se tu só pudesse beber uma coisa, o que seria? Vinho. Olha ali, ó, podiam morar junto. Tranquilo, até agora tá tudo certo pra mim. Tudo certo, né? Tá ok pra ti. Fechando tudo aqui. Uma comida que tu tem um pouco de implicância e que tu passa direto sempre que tu vê. Coentro. Aí já acabou de não acabou Galera, o match. então obrigado, esse foi Gente, mais um o Rafa esteve aqui. Foi um programa muito bacana. Cara, deu um divórcio agora. Acabou. Tava super bem, tava cara. Tudo certo, aí agora acabou o coentro. De 0 a 10, que nota que tu dá pra tua cozinha, pro teu desempenho na cozinha? 8. 8. Tá bem? Tá bom, porque graças ao quê, assim, qual que é o teu super trunfo? Cara, porque eu curto cozinhar, entendeu? Eu acho que muito do segredo da cozinha tá nisso, tem que isso. curtir, né? Então, eu não sou um grande criador de pratos, assim, mas se
se me der pra fazer, eu vou fazer, sabe? Isso. Porque tem... Tu te vira. rola vontade, rola amor de fazer ali. Eu tava falando esse final de semana até sobre isso, que o segredo de cozinhar é isso. É tu querer primeiro, né? Tu tem vontade de fazer aquilo. Gostar. E é tempo, mas não é o tempo que tu tem pra dispor ali. É dedicação, entendeu? É te colocar... É o ímpeto. Cara, eu vou fazer... Tá aqui, hoje eu poderia, sei lá, estar na praia, curtindo não sei o que. Eu tô aqui dentro da cozinha porque eu quero fazer um negócio legal, entendeu? Tu sabe que, óbvio que não é regra, tá? Mas tu vê que a chance de dar certo, ela é muito grande. A chance de dar certo, não, a chance, além disso, a chance de ficar muito bom é quando tu vai jantar na casa de alguém, qualquer pessoa que seja, e quando tu chega, tu vê que a pessoa tá com o mise en place todo prontinho, assim. Claro. Você, não, aqui não, tem coerência. Às vezes tem que colar, né? Às vezes tem que colar. Porque tu pensa, pô, uma pessoa que se organizou e que confia muito no seu taco. Porque aquela coisa, quando fica tudo muito confuso, muita louça na pia e tal, e o cara não sabe pra onde é que ele tá indo, ele já se perdeu. Mas sabe que muitas vezes eu vou no olho, né? E claro que eu falo 8, né? Colocando assim, né, pensando Não, tem o padrão. No padrão de isso, de não gente é. normal, Exato, né? não é alta Óbvio. gastronomia. Mas eu acho que muito tá disso, né? Acho que quantas vezes, né, quem gosta de cozinhar, tu gosta de cozinhar pra caralho, né, Leland? Tu também cozinha pra caralho, né? O meu portfólio é um pouco mais restrito. Mas vou bem. Nós abrimos a geladeira e... Não, a gente se vira. sim. A gente se vira. Esse é o segredo, né? Se rolou isso, tá tudo certo, entendeu? Se vira. Então vai muito disso. A minha mulher é nutricionista, aliás, um beijão pra Jaque. E ela me botou no rumo, né? Graças a... Porque, olha, eu podia estar perdido, né? Eu devia estar, nesse momento, num spa, talvez. Porque eu adoro comer, né? Minha família toda gosta, é família de italiano. Aliás, eu vou falar um pouco disso depois, né? O quanto a minha família influenciou na ideia do meu avô lá do hotel, né? E por que tem tanta coisa de gastronomia na família. Mas ela bola os cardápios e eu executo, né? Então rola tranquilo, assim. Não, cara, e na tua casa é um evento, assim, primeiro porque a Jaque é nutricionista, então vive pensando nisso. E tu é uma pessoa que também nasceu numa família que valoriza incrivelmente esse momento, tanto que qualquer almoço na tua casa é um acontecimento, assim, não tem... cheguei na casa dos pais do Rafa, assim, e isso eu digo isso com muita verdade porque, de fato, a gente nasceu junto, a gente é quase gêmeo. Não é assim, que tem? Vamos resolver, não sei, vamos dar um jeito. Cara, não, eles já tá sabem tudo... o que vai acontecer, tá preparado, e é uma epopeia, assim, é um troço... sabe? Que é isso, sabe? É que, cara, a comida une, né? Uma coisa Total. impressionante. O italiano tem muito isso na veia, né? De em volta da mesa, discutir, falar de família, falar de negócio, e discutir mesmo, brigar, quebrar prato e tal. É em torno da mesa que a gente passa a maior parte da nossa vida, né, cara? Na casa dos pais do Rafa tem 2 cozinhas. 2 cozinhas. Verdade. São sonho de consumo. É verdade. Uma cozinha normal, assim, cozinha de cozinha. Cozinha que do dia a dia. É um troço já incrível. E uma cozinha lá embaixo, que era aquela coisa, tipo, era a churrasqueira da garagem, que foi virando uma outra coisa, que é uma cozinha. Com forno de pizza napolitano, é um troço sinistro, né? Seguinte, agora a gente vai entrar em alguns temas aqui que a gente separou para aprofundar a nossa conversa. Lembrando que se você está ouvindo o Foodcast no Spotify, também pode assistir a gravação no YouTube do Destemperados e olhar para essas caras de pastel. E me dizer qual que é como é que é o tom do Pantone do bronze da Lela. Dá pra ver perfeito. Como é que é o nome? Raito del Sol. Isso. É com o senhor aí, viu, seu distraído? Pois então, além disso, cara, Gramado é o principal destino gastronômico do Brasil, que segundo já falamos aqui, dados da Prefeitura de Gramado indicam que o turismo gera mais de 1,5 bilhões de reais. É uma quinzena Que nossa loucura! no Destemperados, hein? Anualmente. Sério? Eu não sabia Para a disso. economia local. Uau. O que significa que cerca de 86% do PIB, tá? A influência de colonos alemães e italianos está presente na gastronomia, porque são pessoas que comem muito bem, e evidentemente que isso se reflete no portfólio de restaurantes da cidade, com as tradicionais café coloniais, como tu disseste, galeterias, né? Uhum. Outra marca registrada são os chocolates artesanais,
fruto da incursão a Bariloche de Jaime Praver. Doutor Jaime Praver, fumava um cachimbo maravilhoso, que também transformou a cidade na capital nacional do fondue. Tem uma história ótima sobre isso, inclusive. A família... Graças ao Clécio Gobi. Clécio, é vivo ainda o Clécio, né? É, vivo. Nunca mais vi ele. Vivo, mas não se sabe. Edelweiss, famoso Edelweiss. Pô, esse era outro restaurante que me marcou, cara, na infância. Santo Humbertos, né? Que também que ele Santo Humbertos, quando era um restaurante. Exatamente. Boa. A família do Rafa faz parte dessa história que há mais de 30 anos começaram a escrever esses capítulos como sócios de diversos restaurantes, fundadores do Casa Hotéis, inclusive que faz parte o Casa da Montanha, o Wood, o Petit Casa da Montanha, né? Tem também, que é um hotel pet friendly pra tu levar pequenininho ali no centro da cidade. Enquanto ela durar também. Tem que ir meio logo, né? Tem que... Já tá com 18 já. Isso. E o Parador também, lá em Cambará do Sul. Que é onde teve um dos primeiros episódios da história de Destemperados. Exatamente. Que são destinos de entusiastas de diversos eventos, de pessoas que celebram a gastronomia, a hospitalidade e tudo aquilo que a gente busca quando sonha numa viagem. Entre elas o Natal Luz. O Natal Luz também acabou fazendo parte de Gramado, do calendário turístico do país, para que as pessoas aproveitassem, evidentemente, que tudo isso que a gente está falando aqui, tanto os hotéis quanto o portfólio gastronômico, né, da cidade. E para ti, Rafa, o que tu acha que foi o fundamental para transformar Gramado no principal destino turístico e gastronômico do Brasil? Sem dúvida as pessoas, né? Gramado tem esse diferencial, né? As pessoas que estão lá, Gramado se fez muito por conta do empreendedorismo, né? do local. Não é só nossa família que fez muita história lá, tem muita família que fez história lá. E aí eu acho que também teve um pouco de oportunismo, né? No bom sentido, né? Das pessoas que souberam enxergar o quão incrível era aquele espaço, aquela cidade, para empreender lá, né? E hoje talvez seja uma das cidades que tenha maior sucesso de empreendedorismo do Brasil. É uma cidade que, durante uma pandemia, a gente praticamente não teve crise. Obviamente que ali no início, onde fechou tudo, os primeiros a serem afetados foram os destinos turísticos, né? Eventos e tudo mais, mas Gramado fica uma bomba em cima de Gramado, né? Porque do dia pra noite não tinha mais ninguém na cidade. E a incerteza, eu acho que essa é a pior. Imagina, a gente teve que fechar os hotéis, não só nós, todo mundo, né? Nós fechamos o Casa da Montanha por 60 dias. Caralho. E a história que eu vou falar é verdade, não é brincadeira. A gente não encontrava a chave da porta principal. Porque um hotel nunca fechou. Nunca fecha a sua porta, nunca chaveia a porta principal. Então essa chave... Não existia essa chave da porta principal, né? Fica 24 horas aberto, né? Sim, imagina. E aí foi muito louco ter que fechar tudo, desligar luz, desligar som. Um hotel não desliga. Estoque de tudo. A calefação do hotel não para nunca, né? Então, o que faz com o estoque do alimento... Isso foi feito em uma semana, né? E vamos lá, o Casa Montanha não é um hotel grande. O Casa Montanha é um hotel de menos de 80 apartamentos. Imagina os hotéis de 150, de 300. Que loucura. Então, mas ao mesmo tempo foi o destino que de forma mais rápida retomou a economia. Porque ele é um destino de sucesso, né? Ele é um destino seguro, é um destino bonito, é um destino que é um polo gastronômico, é um polo de atrações turísticas, não só Gramado, Canela, a região toda, né? Então a gente se beneficiou muito desse turismo de revanche, que a gente chama, que é esse turismo interno das pessoas necessitando sair de casa para viajar, principalmente via rodoviária, né, de carro. E ainda nos demos ao luxo de cantar que recebemos boa parte dos jatos particulares do Brasil no aeroporto de Canela lá. Então, realmente é uma cidade muito diferenciada e é um baita orgulho viver lá. Assim, é interessante que você está dizendo isso, né, que é uma cidade que significa tudo isso, né, sendo que a gente estava resgatando aqui as origens. Gramado, antigamente, tinha como seu principal atrativo o frio, depois o chocolate caseiro. Evidentemente que a beleza natural, que é linda, tá, mas a Serra Gaúcha como um todo é bonita, né? Não é só Gramado que tem aquela vista pros vales, ou um Lago Negro. Aliás, a de Gramado nem é das mais bonitas, né? Tem exatamente. Mas que daí foi amadurecendo
E hoje em dia, Gramado tem atrações turísticas que são impossíveis de serem listadas, assim, né? Porque é muito. É muita coisa. Muita coisa. E a própria gastronomia se tornou destino turístico, né? Hoje tem uma onda de tematização em Gramado muito forte, né? Pizzarias temáticas nível Disney. Assim, realmente muito bem feitos os empreendimentos. Tem um parque aquático, tem uma pista de... Tem Hard Rock Café, né? Tem Hard Rock Café, tem um complexo pra tu esquiar na neve, tem um trenó, tem a fábrica do Papai Noel, tem um museu de automóvel, museu de tudo que é museu que você possa imaginar. O eterno Minimundo. O Minimundo, incrível, cara. sempre incrível. Cara, eu tenho... E é bem lembrado, o Minimundo também foi um dos ícones de uma geração. Foi, total. Continua sendo. A nossa geração. Continua sendo. Exato. Seguinte, vamos falar de gastronomia, então, dos hotéis da Rede Casa. E todos, né, em todos os empreendimentos de vocês, o restaurante tem a gastronomia tem um papel muito importante. Até pelo tipo de hotelaria que vocês fazem. E isso está totalmente ligado a essas opções gastronômicas de extrema qualidade. Então, o que tu destaca na construção dessas experiências gastronômicas do Casa da Montanha, do Wood e do Parador? Então, voltando um pouco à página, eu estava falando antes de Jaime Praver cria o hotel, né, o sonho de fazer um hotel de montanha em Gramado, mas aí vem a família paterna, por parte de pai. Porque meu avô teve um problema financeiro quando ele estava fazendo essa obra e não conseguiu concluir. E aí, anos mais tarde... O teu avô, que na época tinha o Parque Hotel, que hoje é o hotel do Sesc, né? O Parque Hotel foi vendido para a Prefeitura de Gramado. Hoje aquilo lá é um centro cultural. Que é no Lago Joaquim da Bira. A Secretaria de Cultura é lá, toda a parte cultural ali. Ali foi o Gramado Parque Hotel, né? Foi o Gramado Parque Hotel, o segundo hotel do meu avô e tal. Ele botava música clássica para as pessoas caminhar no lago e tal. Olha que viagem, velho. Ele era muito, muito visionário, assim. Tu imagina, ele amava música clássica, né? Então ele instalou uma caixa de som gigante em frente ao hotel, que era muito bonita, por sinal, uma caixa de som antiga, daquelas... de rua, assim, e ele botava no talo lá a música clássica para as pessoas caminhar em volta do lago, todos os dias, né? Mas, enfim, mais tarde a minha família, por parte de pai, comprou, porque a minha família, por parte de pai, sempre foi muito envolvida no turismo, né? Meu pai foi 2 vezes secretário de turismo de Gramado, meu irmão foi o secretário mais jovem de turismo da história de Gramado. Depois de ter caído no Lago Negro. Foi isso, ele foi ungido. Demorou na Foi o batismo dele, foi no Lago Negro. Mas ele foi pra Disney, ficou um tempão lá, então ele veio trazer essa expertise pra cá. Meu pai criou o Natal Luz, né? O Natal Luz nasceu dentro da minha casa, então é um evento que hoje movimenta praticamente a cidade. Muitos negócios dependem de Natal Luz, né? Pô, o Joãozinho 30 veio fazer os primeiros desfiles do Natal Luz em Gramado, pra fazer o desfile, o grande desfile de Natal, então ele buscou o Joãozinho 30. Então, eles vieram, né, com essa ideia de realmente continuar essa história do meu avô e compraram lá o Casa Montanha e terminaram. E aí veio toda a história gastronômica, que muito da minha família por parte de italiano, né? Meus avós, meu pai, meus tios, tudo caçadores, né? A gente tinha por hábito caçar quando era permitido na época, né? E era muito comum esses pratos de caças, né? Na mesa do final de semana da fazenda, né? Perdiz com polenta mole, macarrão com pato, essas coisas. E isso foi introduzido diretamente dentro do hotel. E a gente brinca até hoje, Lebre, né? Coelho. Coelho, tem perdiz, fazão, codorna, pato, jacaré, enfim, tem um monte de pratos de caça. É um ícone de Gramado, La Caceria, o restaurante La Caceria, que fica dentro do Casa da Montanha. E a gente até brinca que a gente está em expansão, né? Então a gente está sempre pensando em novos projetos. A gente está com 4 hotéis, como vocês falaram, e novos projetos para acontecer. Mas a gente sempre acaba pensando no restaurante antes do hotel, né? Tanto que a gastronomia é importante, né, para os empreendimentos. Então, o La Caceria é um ícone mesmo de Gramado. Eu considero, não por ser meu, mas é um dos restaurantes que melhor se come na cidade. E muitas pessoas que vão lá elogiam, assim, a nível Brasil, o restaurante. Faz parte da Associação da Boa Lembrança, que é aquela associação que você ganha o prato e tal. E aí tem muito do nosso DNA de família, né? Pratos de caças, né? Mas o legal falar é que caça não é aquela caça, né, de chumbinho, que caçada mesmo. É caça de cativeiro, credenciada pelo IBAMA, né? Então tem todo um trabalho em relação a isso. E o bacana é que no momento está super em alta a questão da valorização do ingrediente local, do entorno, e isso está muito em voga agora. A cozinha de terroir. Né? E nós fazemos isso desde que o Casa Montanha foi inaugurado em 97. A gente compra os ingredientes dos locais, a gente tem vários insumos locais desde sempre na carta.
Mas mais tarde, né, a gente faz um segundo hotel que é um ícone lá em Cambará do Sul, que é o Parador. E lá a gente muda completamente a história de pensar a gastronomia. Lá a gente resgata realmente a gastronomia do Sul, né? A gastronomia campeira, né? Gastronomia campeira, gastronomia do gaúcho, né? Que também faz um pouco parte dessa história que eu estava falando, do resgate da cultura, do local e de usar ingredientes locais. Tanto que as primeiras cozinheiras lá no nosso restaurante, que hoje se chama Alma RS, né? Eram cozinheiras locais de Cambará do Sul. E esse restaurante também fica aberto ao público dentro do Parador. E é incrível, né? Porque lá tem o churrasco que acontece 2 vezes por semana no fogo de chão, da forma mais tradicional de se fazer, em espeto de pau e tal, colocado no chão. Horas, aqueles costelões, horas no fogo lá, desde de manhã cedo até a hora de servir. O Marcelão ainda que assa lá? O Marcelão não é mais ele. Agora o Marcelão tá super focado em dar o turismo. Ele tem uma agência de turismo lá. Ele foi gerente nosso muito tempo. É um dos melhores assadores do estado, não, o Marcelão. Fantástico. Mas então ele ensinou a galera lá e a galera toca sozinho. Mas o churrasco tem 2 vezes por semana. A gente resgatou o galeto no domingo, que é o galeto lá de Flores da Cunha. O Menarrosto? O Menarrosto, né, que é um... Isso é um clássico, é um cilindro. Belora e o Pessali fazem muito bem. É um cilindrão. Exatamente. Então a gente tem o cilindrão lá, então é uma forma diferente de comer o galeto. É um carrossel de galeto. Exatamente. É um negócio fantástico. Uma roda gigante de galeto. Então a gente resgata essa cultura também do italiano, né? Total. Que é, se eu não me engano, patrimônio cultural de... Não, o Menarrosto, é muito comum nas... Flores da Cunha, Farroupilha agora. Acho que é Farroupilha, Caxias também, nas colônias. aquela região ali dos italianos. É muito comum. Então a gente traz o galeto para os domingos. E fora isso, toda a gastronomia assinada pelo chefe Rodrigo Belora, que é um entusiasta da gastronomia de natureza, da cozinha de natureza, como ele intitula, e que resgata todos esses valores locais. E aí, o último empreendimento gastronômico dos hotéis é o Wood, né, que leva o mesmo nome do hotel. Né, então, é o Wood Lounge Bar e Restaurante, que fica dentro do Hotel Wood, que é um ambiente super cosmopolita, descolado, mas que também tem toda essa gastronomia assinada pelo Rodrigo Belora e que é bem DNA dele mesmo, né? Resgata ali, ele faz um cinturão em torno da cidade e vai lá nos produtores pegar cada ingrediente. Agora, a maior disrupção, assim, a maior quebra de paradigma, na minha opinião, dessa história toda, é que, assim, é inevitável, assim como tem uma disputa entre qual que é a melhor praia do Rio Grande do Sul, que é se a Torres ou Atlântida, aí nós não vamos nem entrar nessa discussão, porque não evidentemente cabe. que não cabe, porque, cara... Né? Eu acho que eu teria esse bronzeado em Atlântida, por exemplo. Não, porque Torres está muito acima. Também existe essa disputa, Gramado mesmo que é inevitável, entre Gramado e Canela. Mas agora estamos em Canela! Não, aí eu vou chegar lá. Acabou porque são briga. cidades irmãs, cidades vizinhas, separadas até então por uma estrada muito pequena, que aquela estrada já foi mais vazia. Hoje em dia ela é quase que uma rua principal já, né? Porque de tanto movimento que tem ali, de tantas coisas Quem não conhece acha que é a mesma cidade, né? Exato. E essa disputa entre onde é que é melhor ser Gramado ou Canela terminou, não existe mais, porque o gramadense empreendeu em Canela. Né? Gramadense junto com Porto Alegrense. Olha só, então, nos conta um pouco isso. Que, também, que é uma maneira de assumir um ícone de Canela, que também foi, assim como a gente contou toda a trajetória aqui da construção de Gramado como cidade, como destino turístico, vocês também não contentes foram assumir um dos símbolos que fizeram com que Canela se tornasse um grande destino também, que foi a Loja de Pedra, né? Exatamente. A gente está amarradão com esse projeto. Antes disso, né, a gente é proprietário do Toro, né, que é uma das casas de carnes e burgers e drinks mais legais da Serra. Vocês vão bastante lá e é um projeto que nasceu com 3 amigos, né? Eu tive que voltar uma página de novo para contar um pouco de como nós chegamos no 1835, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. O Toro nasce de 3 amigos que resolvem fazer uma casa que é tudo aquilo que eles representam, né? O fogo, a união das pessoas em torno do fogo. Música, né? Música de qualidade, música ao vivo, bons drinks, um lugar muito gostoso de porque aquela banda que toca lá é um troço, eu queria eles na minha casa tem pra várias, sempre, né? pra mim, Mas assim. tem a Jazz Não, mas Cinnamon essa. Jazz Cinnamon. Cara! É demais, né? E aí, esses 3 amigos
2 amigos muito próximos meus e o meu pai, né, resolvem tocar essa barca. Eles nos convidaram, eu e meu irmão, e nós dissemos, não, a gente tá com muita coisa, não vamos assumir essa bronca agora. Meu pai acabou assumindo e no final acabou sobrando para nós. Então, é a gente que tá lá. E aí a gente, esse ano, foi convidado pelo 20/9, pela galera do 20, para assumir com eles esse grande projeto no Hotel Laje de Pedra, que é o 1835. Então, é o filho mais novo aí da nossa saga gastronômica pela Serra, que é um restaurante também que respira muito esse DNA de 20/9 misturado com DNA de touro, né? Então, ambos trabalham muito bem carne, ambos trabalham muito bem burgers. É a junção dos 2 grandes burgers que o estado tem, né? É verdade. 20/9 do touro. E aí tudo isso naquele lugar, né? Naquele icônico hotel, sendo resgatado aí de forma incrível aí pelo grupo que está investindo lá. E aí que convida a 20/9 para fazer uma casa de carnes além dos seus seus burgers. Então é uma casa de carnes mesmo, e aí o 20 vai a Gramado, convida touro para fazer parte dessa jornada. E tu me responde uma coisa, sendo bem sincero, assim, faz de conta que não tem ninguém gravando aqui, tá tudo certo, estamos aqui entre amigos, só nós 3 conversando. É um projeto que nasceu já com uma expectativa super grande por aquilo que vai se tornar o Kempinski, né? Lá que é uma obra de arte aquilo, né, cara? Reconstruir o Laje de Pedra é um troço fantástico, ainda mais com aquela vista, com aquele ativo que só ele tem ali, aquela vista com aquele ponto de vista do vale ali, que é um troço fantástico. Que nunca foi muito bem aproveitado pelo hotel, né? Exato, tá. Aí o restaurante que fosse, beleza, pode ser qualquer um restaurante maravilhoso de Porto Alegre, vai lá. A chance de dar certo, ela é tão grande quanto se unir a um parceiro da Serra, ter um parceiro local, tu acha que é estratégico ou não significa nada? Porque eu vi, claro, além de ter sido genial e super generoso da parte deles, chamar alguma referência local pra ajudar a contar essa história, eu achei brilhante. Não que eles precisassem, ou não que vocês precisassem de alguém da capital, se fosse o caso, né? Pra dizer, vem junto aqui. Mas tu acha que pra empreender na Serra Gaúcha, Gramado e Canela, que é um destino muito atraente pra empresários do Brasil inteiro, tu acha que a chance de dar certo é maior quando tem alguma referência local, ou não quer dizer? Olha, Diogo, eu acho que é uma questão de momento, assim, né? Eu entendo que foi muito assertivo da parte da galera do 20 pensar dessa forma, né? E eu acho que eles pensam isso desde o início, né? Eles são em vários sócios e eles têm essa filosofia de... Sim, a gente briga que é 20/9, mas a gente chama de 20 porque são 20 sócios, né? Não, eles são agregadores. É quase isso. Mas eu acho que esse é o segredo do sucesso deles, porque, cara, as coisas não se constroem sozinhas, entendeu? Então eles preferem ter várias pessoas boas com eles, criando essa história e essa jornada, do que ficar lá tentando sozinho. E eu acho que é um pouco disso que eles buscaram lá. E a gente ficou super feliz, e eu acho que sim, eu acho que contar com parceiros local para fazer empreendimentos no local onde tu vai é sempre positivo, né? Porque são pessoas que conhecem o fluxo do dia a dia, né? Porque muitas pessoas vão para Gramado e Canela e acham que aquilo é sempre assim final de semana, não é. Existe uma dificuldade, uma realidade de dia de semana que poucos conhecem. Uhum. E essa realidade os locais, né, sabem enfrentar de forma um pouco mais... estão mais preparados, né, eu diria, né, até pelo fato de viverem isso sempre lá. Então eu acho que tem vários empreendedores que se arriscam lá, que são de fora, que se dão bem, né, por competência e por vários fatores. Mas acho que mas a chance de dar certo é sempre quando tem uma referência local, porque Perfeito. O que tem de gente também que vai lá, que vê Gramado e Canela com ótimos olhos, porque são cidades que estão sempre cheias, chega lá e por algum motivo não dá certo. Sabe o que porque é essa rotina de outros dias que quem não é de lá não vê. Mas acho que tem uma coisa do empreendedorismo que, penso eu, que quando ele é genuíno, quando a pessoa é empreendedora, e não tô falando do cara que é o oportunista, porque tem o oportunismo e tem o empreendedorismo. O empreendedor, ele tem um compromisso com o local onde ele tá.
Ele não quer simplesmente tirar daquele lugar pro seu benefício. Ele quer construir Mas o oportunismo às vezes anda junto, né? Não, Se pensar, tudo bem, é uma mas oportunidade o senso de negócio. de oportunidade é uma coisa. Oportunismo é extrativismo, é aquela coisa do vou tirar tudo que Gramado tem, eu vou embora com o meu dinheirinho e vou fazer isso lá em Jericoacoara. E acontece. E acontece. Então, acho que assim, ser ou não do local vai muito disso. E, obviamente, que a pessoa que é do local, ela já tem essa relação com a cidade. E isso, talvez, não porque a pessoa é dali, mas porque tem essa relação com a cidade. Tem uma questão de legado. O Rafa é a terceira geração, entendeu? Teu filho provavelmente vai ser a quarta geração. Tu jamais faria o empreendimento ali só por fazer. Entendeu? Tem muito mais coisa envolvida. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? É importante ter alguém ali, mas se alguém de fora vem com uma intenção genuína de fazer prosperar, de investir naquele local, eu tenho certeza que é bem-vindo. Eles iam botar de pé, mas ia ser muito mais difícil, né? E aí é que tá, né? Eu tava falando, eu acho que o bacana dessa junção é que pega um pouco do DNA de cada um. Exato. Porque por mais que sejam parecidos, né? O mesmo segmento, carne, burger, cada um tem a sua característica, né? São casas bem diferentes e aí a gente vai pegar o melhor de cada um e botar lá pra dentro do 18. Tá, mas o que quem não é de Gramado e Canela não vê? Durante a semana? Durante a semana, que é o que faz com que estrangeiros não consigam prosperar os seus negócios lá. Não, é que muitas vezes tu passa lá numa época, um feriadão, por exemplo, o Gramado tá explodindo de gente e acha que aquilo é todos os dias. Sim, Gramado é um destino consolidado. Existe uma ocupação hoteleira muito grande, existe turismo todos os dias, mas não é fácil manter negócios em Gramado. Porque, como qualquer destino bombado do mundo, os aluguéis são caros, né, as oportunidades, né, lá custam mais, né, é difícil empreender lá por conta disso, os riscos são grandes. Então, não adianta tu fazer um cálculo de final de semana, né? Tu tem que ter uma realidade de local mesmo para entender qual é o fluxo durante uma semana e quais são os perrengues que tu vai passar durante uma semana para botar de pé um negócio. Então, muita gente erra nesse ponto, entendeu? Chega lá e diz, não, faz um cálculo de final de semana. Tem tantas lugares, tantas pessoas, faz o cálculo, não sei o que, dá para pagar tanto de aluguel. Opa, não é bem assim. E sempre que o vento é lotado, que sempre quando o vento é lotado é porque tu só vem. Não, e 6 milhões de pessoas por ano aqui, certo? Que vão comer meu hambúrguer aqui se eu botar o negócio. Mas não é isso, né? Então tem gente que atropela isso. Por outro lado, tem coisas incríveis que estão surgindo, né? E o 1835 é uma delas. E aí a gente vê esse movimento Kempinski, Laje de Pedra, e isso nos dá muita alegria, porque falando um pouco assim da nossa família, a gente trabalhou a vida inteira para elevar a régua, né, de qualidade de entrega lá. A gente sempre trabalhou muito com isso, né? Hotéis pequenos, boutique, que entregam um serviço e uma qualidade ímpar, assim, né? A gente sempre prezou muito pela entrega e pela qualidade. E a gente vê muita coisa acontecendo no impulso do turismo, no sucesso do município e do destino, que é isso que tu estava falando há pouco, né, Lela? É ganhar o máximo que der no menor espaço de tempo. Então a gente vê acontecendo coisas que não são tão legais, assim, em termos, que acho que até para o destino, que é muito volume e pouca qualidade, né? E aí quando surge um projeto como esse, um Kempinski Laje de Pedra, trazendo uma rede de luxo da Europa, que não está no Brasil ainda, que não está na América ainda, na América do Sul, para aquele local, que tem tanta história, né? Laje de Pedra, na beira do vale. E aí, porra, pega os caras que estão mandando muito bem aqui da capital, que é o 20/9, os queridinhos, né, de Porto Alegre. E aí esses caras são, né, muito pra frente no sentido de, cara, a gente não pode ir sozinho pra essa jornada, a gente tem que trazer alguém local. E aí é tudo isso que a gente tá falando, né? E aí essa mistura tem que dar certo, né? Vai ter que dar certo. Com certeza. Inclusive, o pessoal das GU do conteúdo, as gurias foram pro, né, Destemperar, em nome de Destemperados, foram no 1835 e elas me pediram pra falar sobre algumas... A gente quer saber os teus, tá? Mas elas destacaram algumas coisas aqui. O entrecô e o assado de tira de Wagyu, que elas disseram aqui, que não é pra contar, mas como não tá sendo gravado, ninguém tá ouvindo isso. Não, tá só nós aqui. Elas disseram que foi a melhor carne que já comeram na vida, mas que é segredo, senão os outros restaurantes ficam com ciúmes. E elas destacaram também aqui, Diogo, a releitura do carreteiro de churrasco. O arroz cateto é preparado com carnes nobres assadas na parrilha, e acompanhado de couve, ovo frito, caipira e molho demi-glace. Entre as carnes utilizadas estão assado de tira, entrecô e linguiça de mignon defumada.
é a comida mais afetiva do gaúcho e com essa roupa de festa, né? E outro corte que também elas querem citar aqui, tudo recado delas, tá? Que é o prime rib, que significa, né, a costela de primeira, e a carne é extraída entre a 6ª e 10ª costela do boi. Elas fizeram o dever de casa. Amigo Marcelo Bolinha. Elas fizeram o mandaram dever de muito casa aqui, bem, ó. mandaram muito bem. Texto de Mary Breeds, inclusive. Exatamente. Tá ali, aquela senhora, e a Mary disse que ela é segredo, né? Não é pra falar, mas que foi uma experiência assim, ó, incrível. E aí, elas também perguntam, porque tudo isso aqui não me mandaram falar, tá? O que é imperdível na experiência do 1835? Então, o nosso cardápio, nós todos ficamos muito felizes quando a gente leu essa matéria maravilhosa no caderno, porque elas realmente conseguiram descrever aquilo que a gente quer entregar mesmo, né? A gente não é modesto, né? Vocês nos conhecem, então a gente quer ser a melhor casa de carnes do Brasil. Esse é o nosso objetivo como restaurante. Então a gente vai trabalhar só com cortes muito premium mesmo, muito nobres, e cortes muito especiais, alguns só vão ter lá. E um pouco dessa degustação que elas fizeram mostra isso. Mas também o 1835 é uma homenagem ao ano da Revolução Farroupilha, né? É 1835, sim, né? E aí começa toda a história lá com 20 de 9 de 1835, né? Já resgatando também um pouco dessa cultura 20/9. Então a gente resgata no restaurante muito do nosso jeito de comer, do nosso jeito gaúcho de comer. E aí o carreteiro, ele não é à toa que virou o prato com o nome da casa, é o Carreteiro 1835. Ah, que demais. E o que eu vou dizer imperdível no 1835 é complicado, né? A gente eleger um prato ou um corte de carne num cardápio que foi pensado com tanto carinho e que ainda, né, é importante destacar que ele ainda está sendo construído. Sim. A gente está ainda numa fase soft open, entendendo a operação, montando a equipe, né? Todos aqueles desafios de um início de um restaurante, mas eu acho que é muito difícil eleger assim uma estrela da casa. Eu sou um fãzaço do Carreteiro, mas realmente as carnes não tem como dizer que não serão as estrelas da casa. Sabe que eu achei de uma sensibilidade muito grande da Mary Breeds o texto relatando, porque assim, é muito óbvio tu falar sobre aquele lugar e destacar a vista. Né? Eu ia dizer. Aí tu ia chegar dizendo assim, nossa, cheguei aqui, cara, tem a vista mais linda. E aquela vista é tão bonita que é impossível tu retratá-la. Tu tentar explicar para as pessoas. A minha mãe conta uma história sempre super bonita e emocionante de um livro que ela leu, de uma criança que não conhecia o mar. E aí ela chega finalmente, depois de quase que jovem, adulta, para ver finalmente o mar. E aí ela pega na mão da mãe dela e diz assim, mamãe, o que tu tá sentindo? Ela assim, eu não sei, me ajuda a ver o mar. Porque tu não consegue ver sozinho aquilo. E aquela vista é isso, é clichê tu tentar explicar o que é aquilo. Por isso que ela deixou por último o troço da vista. Ela disse, cara, e aí finalmente deixei por último pra vista, porque a vista é o seguinte, a vista cara, cada um vem aqui e vai sentir, vai bater diferente em cada um, então vem aqui e veja tu mesmo isso. É verdade. Não é possível, né, cara? E tem um ponto que a gente tem que destacar também do restaurante, que é o Bar do Laje, né? A gente resgata esse icônico bar, né? Quem conhecia o antigo Laje de Pedra, lembra daquele bar com os banquinhos. Tinha um piano, né? Tinha o piano na sala de estar, que é onde nós estamos hoje, né? Então tentar situar assim para os ouvintes, para quem conhecia o Laje de Pedra. A famosa feijoada do Laje, né? Então, eram dois ambientes que o Laje tinham que eram bem icônicos, assim, que era a sala do piano, onde tinha aquele piano de cauda, que era a grande sala de estar do Laje de Pedra, tinha lareira e tal, e tinha o restaurante onde eles faziam a famosa feijoada, que durante muitos anos, inclusive, virou uma feijoada famosa num festival de cinema. A gente juntou esses dois ambientes para fazer o 1835, né? Então ele está debruçado sobre o vale. A gente ampliou o deck que existia lá, que praticamente nem era um deck. A gente ampliou, janela só, né? a gente ampliou, fez um deck enorme na rua que dá uma contemplação total para o vale, né? E aí a gente resgata o icônico Bar do Laje, né? Que nas mãos do Guto Wiesel, que é o nosso sócio do Toro, que manja muito desde São Paulo, ele já trouxe, né, todo esse DNA do bar, né? Ele que introduziu muito isso em Gramado. O primeiro grande bar de Gramado foi o Bar do Toro. Ele traz isso com muita força. A gente contrata, né, convida dois parceiros aí para assinar essa carta, né? Dois caras premiados.
E aí a gente tá com um bar incrível também, né? Então ele não é um lugar só para comer, é um lugar para se divertir, para beber, para contemplar. E a vista pra rua é tão bonita quanto a vista para dentro, porque a gente tem uma cozinha show, onde ela é uma vitrine, né? É meio que nosso palco lá. Então o 18 realmente ficou incrível, as pessoas têm que ir lá para ver. E nada menos do que o hotel aquele projeto merece, né? É verdade. Porque ele vai ficar demais. Além do 1835, tem outras experiências gastronômicas que estão chegando em Gramado. E Canela também. O Mesa, que tá na frente do lago do Joaquim Nabier, ali onde acontece os espetáculos. Nossos amigos do Mesa estavam lá ontem no 18, porque teve um casamento, né? Sim. E a turma tava lá comemorando no 18. O Wills também, que é um bar inspirado nesse clima nova-iorquino que tem aqui em Porto Alegre, tem no Cais Embarcadero também, e tá indo pra Serra. O Dom Milo, que é inspirado na gastronomia da Toscana. E aí eu quero saber, Rafa, tu que tem uma visão muito mais 360 do turismo de Gramado e de Canela, o que se espera? O que a gente pode esperar para os próximos anos? E o que a gente espera e se tem espaço para tudo isso aqui, se Gramado e Canela comportam, tão preparadas para receber todos esses inputs aqui, essas novidades também. Eu acho que Gramado, se tem uma cidade que está preparada para receber isso, é Gramado, né? E quando a gente fala Gramado, né? Eu fico falando muito de Gramado, porque sou de Gramado e tal, mas é tudo ali, né? Toda a região. Mas tudo acaba estando muito concentrado em Gramado, né? Eu acho que está acontecendo um movimento muito legal em Canela, de gastronomia. Uma gastronomia bem pontual, assim, bem selecionada. Tem coisas incríveis sendo feitas por locais em Canela, que vale a pena destacar. Mas o que se esperar de Gramado, Diogo, para os próximos anos é isso. Eu acho que Gramado está chegando no seu auge, assim, né? Acho que todas as grandes marcas querem estar em Gramado hoje. É uma vitrine. Gramado é uma marca, né? É uma grife. É uma grife, né? Então hoje não vai me surpreender ver nos próximos anos grandes grifes internacionais colocando suas pop-ups lá em Gramado, ou suas lojas conceitos, enfim. Porque realmente é a queridinha do Brasil no momento, né? Então eu acho que se tem um destino que está preparado para receber essas marcas, esses restaurantes, são esses, né? É Gramado. E o bacana é que existe uma preocupação muito grande do empreendedor local e dos moradores, aonde vamos chegar, né? Até onde vamos, né? E aí a gente já está bastante preocupado aí com mobilidade urbana, está trabalhando um projeto muito forte em torno da cidade para resolver o problema do trânsito hoje na alta temporada, que realmente a cidade não está mais comportando, não só esses, mas outros problemas de infraestrutura que nós temos, né? Gramado até pouco tempo atrás não tinha semáforo, por exemplo, né? Que eu tirei um semáforo. Né? Não, hoje não tem mais nada, né? Tudo rotatórias, isso faz com que o fluxo, né, ande muito mais, né? Baseado em cidades europeias e tal. Então, assim, a gente está atento ao futuro, sabe? Tem um plano diretor muito parrudo, o Gramado, né? Que está sendo remodelado agora para permitir que Gramado cresça, continue crescendo de uma forma organizada, então indo um pouco mais para o interior, mas respeitando muito, né, a preservação do nosso interior e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho, sabe? Tem muitos desafios, né? Tem que cuidar bastante, porque tem muita coisa gigante sendo construída lá, principalmente de segmento hoteleiro, assim, né, que nos preocupa. Mas eu acredito, assim, que de novo, né, como nós começamos a conversa lá, o grande diferencial de Gramado realmente acho que é o povo, né, as pessoas de lá, e a gente está trabalhando isso muito forte para que Gramado não se perca, né? Pois até antes de tu dar continuidade, eu tenho uma curiosidade para saber, assim, que um dia até eu vi a tua mãe falando para os meus pais, que os meus pais disseram assim, não sei o quê, porque eu tava em Praga, indo pro centro histórico, passando pelo centro histórico de Praga, ali em direção a Ponte Carlos ali e tal. E aí, paramos pra tirar uma foto e o morador de uma casa ali nos xingou, nos mandou a merda ali, porque a gente tava na porta da casa dele. Mas que absurdo, né? Daí a tua mãe disse assim até, cara, mas é que vocês não têm a visão do morador da cidade turística, né? E sempre do turista. E o turista, quando vai, tá de boas. Porque ele tá meio de férias. Mas é por isso que as pessoas até dizem que o parisiense é mal educado, e que o parisiense, na verdade, ele tá
cansado de dar informação, porque é a cidade com o maior fluxo turístico do mundo. Então, como que é hoje pro gramadense, uma curiosidade, ao mesmo tempo que morrer de orgulho de uma cidade que se tornou o que é, mas ter que também tocar a sua vida, que é a parte chata, né? Que é a parte mais burocrática, administrativa da sua rotina, numa cidade que se tornou o que se tornou. Tem esses desafios, né? A gente precisa ir no cartório, a gente precisa ir no banco. Quer dizer, o banco, poucas pessoas estão indo hoje, mas... Super, mas tudo isso, e tudo está no centro, né? Muito louco. Então a gente agora está tentando enxergar como tirar isso do centro, o próprio hospital, né, de Gramado. Exato. No centro da cidade. Então tem muita coisa para se desenvolver ainda em torno de infraestrutura. Imagina ter que chegar no hospital, cara, num sábado de sábado de feriado. Loucura. Não tem como. Mas é o seguinte, ó, agora a gente vai montar, antes do encerramento, a gente vai montar um roteiro gastronômico, tá? Vamos criar aqui... Ao vivaço. Tá. De 9 lugares imperdíveis em Gramado pra quem nunca foi. Tá. Tem ali 3 noites... Não, nós vamos 10. Cada um dá 3, mas o Rafa tem um voto a mais. Ok, acho justo. Eu gosto de número redondo. Aceitei. Tá bom. Essa lista vai, depois de a gente criar essa lista agora, ela vai pro @destemperados. Tá, então não vale repetir. E é o famoso... Se tu tem os teus 3 votos e eu tenho os meus aqui, eu já não posso votar no mesmo. Eu gosto do Diogo, que ele fica nervoso, ele fica... Perceba, notem a ansiedade dessa criança. Conheço bem. Eu disse fazer um negócio que é tipo assim, aquele aluno que o professor diz assim, agora vai ter teste, ele começa, não, mas olha aqui, então peraí, que eu não trouxe Veja bem. Calma, vamos lá, tudo bem, tudo foi aceito. Tá. E depois essa lista vai pro @destemperados. O roteiro me disse pro Rafa começar, mas eu não quero ir por último, porque depois eu vou me ferrar. Isso. Então eu vou mudei aqui e vou primeiro. Tá. La Caceria. Tá. Passa chuta. Tá. E... Vou botar um afetivo aqui. Me julguem. Ai. Nonomio, vou botar o Nonomio. Meu, é isso que eu não queria. Aí que tá, por isso que eu fui antes. Porque era um voto meu. Ok, mas vocês têm muito mais referência. Tá, é que eu tinha... Agora eu não vou passar a bola pro Rafa, porque senão se ele pega mais o meu, o que vai sobrar pra mim? Porque o meu voto originalmente seria o Nonomio, porque eu aprendi a gostar de galeto, a amar galeto no Nonomio, que é talvez um dos restaurantes mais antigos de Gramado também, junto com o Pasta Chuta, né? Inclusive, é um São vizinhos do outro. São vizinhos, Vizinho de porta, eles se Vizinho de porta. Então, se passa um sal ali, né? Eu te dei meu mamamia, o Nonomio, te dei pra ti. Eu vou votar, até eu arranjar tempo, eu vou votar no Touro. Claro. Tá? Eu deixei fácil aí. Baita burger. E, cara, aquela trilha no dia que tá tocando Jazz Cinnamon lá é um troço imperdível, tá? É uma parada que... Cara, todos os dias tem show diferente no Touro. Mas, cara, aliás, vou Jazz aproveitar o gancho. É diferente. O Touro aumentou, tá com um espaço novo agora, incrível, que nós abrimos mais ao fundo do restaurante, assim. Tá. Parece que tá num galpão californiano. Tu assim, tá anotando, mas nas noites... Eu vou abrir meu WhatsApp aqui e vou te mandar essa lista. Mas nas noites de Temperados tem que ir lá, hein? Tem que ir lá conhecer o novo Touro. Tem novidades então, no cardápio Touro, também. porque é um baita Aqui, hambúrguer, ó. apesar de eu não pedir o pão com amêndoas, tá? Eu sou mais purista. Eu gosto de coisa menos enfeitada. Mas é realmente um dos grandes hambúrgueres que a gente tem. Eu vou votar também por uma questão afetiva no Edelweiss. Boa. Porque o Gramado é o que é muito em função da cultura do fondue por causa do Edelweiss, que é o grande fondue da cidade. E aí agora tu me ralou, porque eu tinha meu terceiro voto no Nonomio, velho. Mas eu vou votar, cara... eu vou te dizer... Tu falou Touro. Touro, o Edelweiss. Tá? No Nonomio te roubaram. Me roubaram, né? E eu queria, eu não quero ser prepotente, porque eu acho que tem que ser uma coisa possível, tá? Porque também tem um outro muito legal lá, que é o Belo do Valais, que eu acho que o Belo do Valais. O Belo do Valais, porque também o Belo do Valais faz parte, se o dia que Gramado tiver uma biografia escrita a seu respeito, o Belo do Valais vai constar, porque é um restaurante que tem uma importância muito grande também. É um dos icônicos de Gramado. Pra construção da identidade gastronômica de Gramado, porque talvez seja um dos maiores restaurantes suíços do Brasil, né? Com certeza. Ele é um ícone em Gramado. Então, tem um dos melhores restaurantes de Gramado. Tem 4 votos agora. Tenho 4, vamos lá. Já vou começar com o meu queridinho preferido. Sendo meu, tem que falar dele, que é o Woody. O Woody, pra mim,
É um restaurante incrível, tem uma vibe única, tem um bar mais legal de Gramado, tem uma música, o ambiente todo, assim, né? E a proposta gastronômica, ela é muito de boas, assim, né? Senta ali, vai curtindo, vai degustando, vai compartilhando os pratos. Essa é um pouco da ideia do menu. Então, o Woody, pra mim, é uma baita pegada. E aí, pra bater de frente com o Nonomil, eu vou indicar uma galeteria que poucos conhecem, que pra mim roubou a cena nos últimos anos. Amo demais, atendido pelos donos, é um lugar lindo, né? Começou pequenininho e hoje está com uma casa muito maior chamada Casa Mutoni. Casa Mutoni. O Kiran, dono do Pasta Chuta, o filho do Vanderlei, um dia falou muito desse restaurante e eu dei uma stalkeada rápida e fiquei bem surpreso. Recomendo muito. Casa Mutoni. Recomendo muito. Fica atrás da rodoviária, ali onde tem a Brigada Militar, bem escondidinho ali. Mas é uma casa muito bonita e o bacana é que os donos recebem, né? Se atrás da Brigada é o Cantina del Vigia de Gramado. Boa. Então, vamos lá. Foi o Woody, Casa Mutoni. Eu tenho mais 2 votos. Mais 2 votos. Eu vou falar um que é um novo lugar de Gramado que me encanta demais, que quebra todo aquele paradigma de que Gramado é um lugar de montanha, que tem que comer fondue, que tem que comer comida pesada e tal. Santal Serra e Mar. É uma parrilla de pescados, meio fish market. Cara, é um lugar que eu entro assim, eu fecho os olhos. Não, eu tô em Nova York, não tô em Gramado. Incrível. É incrível. Boa. Meu amigo Jardel lá, e é um dos lugares que se come muito bem em Gramado hoje, dos novos lugares. E, por último, óbvio que não fica em Gramado, fica em Canela e tem vista pra Gramado. Olha aqui, 18h35. Pois eu ia dizer Mandei que a lista. O 18h35 e o Mesa, que são 2 novidades, não entram na minha lista porque eles precisam de um pouco mais de tempo. Mas o Rafa, como é um dos donos do 18h35, já deve ter ido tempo suficiente nele pra ter percebido que parou de pé. E o Mesa, eu obviamente recomendaria, mas eu não posso recomendar porque eu também não fui ainda, não tive a oportunidade de ir. Mesa aqui em Porto Alegre é sensacional. Sensacional. Sabe que eu tenho pedido muito mesa em casa. Eu peço muito por tenho uma delivery. mesa em casa. Eu também tenho, eu tenho uma em casa. Mas eu tenho pedido por aplicativo. Peço pelo Rappi, o Mesa chega. Tu sabe que o Mesa, eu até nem quis lá ainda, porque ele tá virado pro Natal Luz, né? Então ele não tá, eu acho, o Mesa ainda. Eu acho que quem for lá pra ter uma experiência real Mesa, talvez o ideal seja esperar sair o Natal Luz, não que não esteja entregando, mas tem muito dessa coisa de estar voltado ainda pro show do Natal Luz, né? Eu tô esperando passar essa loucura de Natal Luz pra ir lá curtir o Mesa, que deve estar fantástico. Brilhante. O nosso último assunto é algo que as pessoas do restante do Brasil associam muito à Serra Gaúcha, que é o quê? Vinhos espumantes. Né? Eu, como responsável pelo consumo de vinhos espumantes Exatamente. Na região sul, sou grande responsável pelo consumo. É verdade. E no fim do ano, mesmo quem não é o maior enófilo, dificilmente nega uma tacinha, né? Porque o cara, mais que não beba muito, ele essa parte ele se dá por vencido. E eu quero saber se vocês sabem os pormenores da diferença entre espumantes e champanhe. Eu trouxe uma pesquisa qualificada aqui para embasar. Qualificadíssima, sempre. Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. A grande diferença é que o champanhe é exclusivamente elaborado na região de Gramado. Mentira! Na região de Na região de Champagne, né? No norte da França. Além da questão geográfica, existe uma série de regras. Ele só pode ser feito com 3 uvas específicas: Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Chato! Chato. Champanhe é um cara chato, espumante é um cara legal. Meunier que eu gosto não é o Pinot Meunier, é o Belo Meunier, o molho do peixe é Belo Meunier lá. E outra exigência é que a bebida deve ser obrigatoriamente feita pelo método champenoise. Até aí eu sei que é o troço que não é o Charmat e o champenoise, essa é a diferença, né? No qual a primeira fermentação ocorre no tanque e a segunda na garrafa, demandando muito mais tempo e dedicação do que o método Charmat, que tem a sua produção toda feita em tanques de aço inox. Na mesa da Manuela, a senhora é uma grande especialista, grande consumidora. Eu sou uma grande consumidora, mas eu vou continuar aqui com o nosso momento trivia. Claro. Que é o seguinte: pelas normas exigidas como condição do solo e do clima, teoricamente, não teríamos como elaborar champanhe no Brasil. Mas, e aí tem o pega-ratão. O povo que estudou pra isso
Sempre dá um jeito, né? Entendesse? Que é o seguinte, em 1913, eu me lembro porque eu tava lá. Isso. Logo depois do 1835. Então, que também eu tava. Eu era moça, né, na época. Aqui em 1913 eu já era um pouquinho mais... A vinícola Peterlongo de Garibaldi começou a produzir um espumante dentro de todas as regras exigidas para ser chamado de champanhe. Mas aí, como assim? Em Garibaldi? A Peterlongo é em champanhe. Então, bom, vamos ver aqui, ó. Começou, né, seguindo todas as regras, não sei se todas mesmo, e isso ocorreu antes da legislação. Olha que safadinhos. Alguém voltou no tempo e fez essa sacanagem. Olha aqui, ó. Isso ocorreu antes da legislação francesa, que foi registrada só em 27. Isso se chama direito adquirido. Tá? Então, assim, ó, a gente já tava aqui voando e os caras lá nem sabiam que tava correndo risco. A Vinícola Gaúcha, então, entrou na justiça para conseguir autorização e, em 1974, o Supremo Tribunal Federal, tá, com a pauta lotada, Tava cheio de coisa pra fazer. daí liberou para estampar em seus rótulos o nome champanhe. Olha o STF fazendo seu papel. Exato. verdade. Mesmo sendo produzido em terras brasileiras. Ou seja, quem é champanhe? Nós temos aqui, além ó. de champanhe dos Aqui franceses, na Gariba, aqui também entendesse? Garibas, da Peter. Busca essa. O champanhe precisa descansar. Existe ainda. Existe, Sim. Peterlongo. E essa história é real. E champanhe Pedrão. Champanhe Peterlongo. Olha só, tem aí. O champanhe ele precisa Aqui, não, descansar, aqui, né? nós como- temos Garibaldi, nós temos Garibaldi aqui. não é o único, mas entre outras pessoas, champanhe ele precisa descansar, né? Pra fazer Cara, a remoagem. eu comecei a ver vantagem em ser champanhe. Pra fazer a remoagem, que é a virada das garrafas, aquele girinho, pra que as leveduras se depositem no bico. Por isso que é um produto com um valor agregado um pouco maior, porque demanda uma mão de obra gigantesca. Até. Um fator que deixa nítida a qualidade da bebida é o perlage ou as borbulhas. Perlage. Perlage, que é a pessoa lá de Santa Catarina, É. fala assim, que é a intensidade do gás ali e, Do e gás. o tamanho da bola. Tu vê que é coisa fina quando o gazinho que sobe ali não é que nem água com gás, que é aqueles bolão assim. É uma bem fininha, sutil, que faz como um risquinho, assim, sabe? Aí onde é que eu tava aqui? Se perdeu. Quanto mais resistentes e abundantes elas forem, o processo foi feito significa que o processo foi feito com um cuidado muito maior. Além disso, ao contrário de água com gás, como eu acabei de citar esse exemplo, que contém bolhas maiores e mais grosseiras, no espumante elas devem ser pequenas e finas, delicadas, tá? E quanto mais tempo permanece na taça, maior o indicativo de que o processo da elaboração foi bem feito. Toda essa curiosidade, a gente contou toda essa história aqui pra saber, Rafa, tu falou que tu queria beber vinho se não tivesse, né, se não houvesse restrições de, enfim, de calorias. Não, ou se pudesse beber né? tudo uma única coisa o resto da Falou vida. vinho, qual é o teu tipo de vinho preferido? Ou espumante, pode ser. Tu sabe que eu digo que o vinho é muito do momento, né, cara? O vinho é muito louco, assim, que às vezes eu vou num restaurante, tomo um vinho e digo, uau, que vinhaço! Compra uma caixa do vinho. Compra uma Chego caixa lá, do vinho. pô, mas não era tudo isso. Não era. É que o momento faz É ele, muito né? Eu não tô falando nem de harmonização, tô falando de Não, momento. exato. Às vezes eu não tô nem comendo nada, né? Eu acho que a bebida tem muito disso também. Então, assim, eu não tenho um vinho preferido. Eu tenho o vinho preferido do momento. Mas sabe que um vinho que tem me agradado muito, nacional, obviamente, porque eu tô, assim, um entusiasta muito forte, assim, do vinho nacional. Acho que o nosso vinho tá... Cada vez melhor. Surpreendendo demais. E eu já venho há bastante tempo falando isso. Inclusive, fui adepto lá, quando a gente abriu o UD, de fazer uma carta 100% nacional. Alguns me chamaram de louco. A gente enfrentou umas resistências no início, mas deu certo. O Lacaceria tem uma carta super forte nacional. 70% dos vinhos vendidos no Parador, 80% eu diria, hoje são nacionais. Né? Então a gente realmente está tomando um mercado aí bem importante. Mas o Cabernet Franc nacional tem me encantado demais. Assim, eu tenho tomado alguns rótulos, tem me surpreendido bastante. Bom, além da espumante... Que é a uva do momento. Espumante gaúcha, espumante brasileira é muito boa. Sensacional. Essa aí muito sim. boa. Realmente a gente tem grandes vinícolas aqui. Seguinte, o papo tá muito bom. O Diogo gosta de vinhos rosés. Eu gosto. Por isso que nem a roupinha dele aqui. Adoro. Que nem a roupinha dele. Gosto. Eu prefiro rosés e brancos a tintos. Mas também se só tem tinto, mas vou tomar. Eu gosto muito de vinho aberto, né? O vinho que tá, o vinho que tá ali aberto Qual ali, que é? eu O vou que tomar. tem, o que tá na hora ali. Quantos vamos tomar? Então, abre todos Vamos, aí, depois a gente Somente vê. aquele rosé clarinho, né? o da Provence rosé de ali, piscina. Nossa, O vinho de piscina. Isso. quase branquinho. Seguinte, Exato. gente, o papo tá muito bom, mas o aluguel do Spotify está pela hora da morte. Eu achei que tu ia falar do aluguel do estúdio, que era muito caro. Era Esse por aqui hora. é caríssimo. Esse é caríssimo. Esse aqui é tá caríssimo. O aluguel do Spotify do YouTube tá assim, ó, cada vez mais caro. Então é o seguinte, gente, a gente precisa encerrar esse Foodcast 92, que deixou
muita vontade de sair daqui correndo, jantar em Gramado, em Canela. Rafa, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade, por todo esse conteúdo maravilhoso que tu compartilhou com a gente. E olha que loucura que a gente fez aqui uma lista dos sonhos, né? A playlist gastronômica dos sonhos de Gramado, e a gente mostrou a diversidade gastronômica que a cidade tem hoje, porque a gente foi de comida asiática, comida italiana, comida suíça, comida alemã, burger, carne, tudo isso numa cidade de 30 mil habitantes. Isso, olha que loucura, velho. É isso, tava falando, o Gramado virou um polo gastronômico mesmo, né? Esses tempos a gente tava montando um livro ali que tinha que contemplar ali numa página do livro a gastronomia de Gramado. O que veio pro livro, né? Porque era uma agência que tava fazendo. Galeto. Fondue, galeto tal. Eu falei, cara, esqueçam, Gramado hoje tem tudo, né? Aliás, eu acho que sushi tem 5 ou 6. O Takumi, outro muito bom, né? Takumi maravilhoso, eu ia recomendar maravilhoso, ele, né? Aliás, eu acho que ficou meio curta a nossa lista ali. A gente nós vamos ter que fazer outra, Tem lugares pequenos, né? Em Canela, fantástico, enfim. Pô, o Magnolia é fantástico, né? Tem o Container Bistrô lá, que tá muito bacana. Aquele alemão de Canela maravilhoso também, que era o... Que não era o Studio House? Não me lembro o nome. Eu sei que abriu agora também a patisserie da Amanda Selbach. Ah, legal. Né? Eu não fui ainda, mas tá todo mundo falando muito bem. A Amanda Selbach era a dona da Holic, né? E agora ela abriu a própria patisserie, Amanda Selbach. Então tem muita coisa sempre surgindo, né? E para todos os gostos, todos os momentos agora aí, né? Nós pais de filhos pequenos, né, Diogo? Precisamos começar a se programar para ir nas pizzarias temáticas de Gramado e tal. E sabe como é que tu vê que Gramado é uma cidade que aconteceu? Tem Mac. E agora vai ter Starbucks. Ah, não, então pronto, velho. Aí pronto, velho. Aí que abriu em Gramado, essa tu não sabe ainda. Johnny Rockets, cara. Johnny Rockets que tem no aeroporto? Johnny Rockets abriu. Pronto, Gramado ninguém segura mais. Aqui, ó. Tá uma loucura. Gramado tá estourada. Tá uma loucura. E aí eu queria recomendar, cara, coisas out, né, assim, né, off-site. Te lembra aquele ali embaixo, o Bergamota? Bergamota fantástico, Monan, incrível. Monan, putz, do Dani Castelli. Ligão lá pro Dani Castelli, pra Nini. Olha que loucura. Um abração pra eles. Nós vamos ter que fazer essa lista Top 20. Tem que fazer de novo, né? Pô, tem o Olivas que abriu lá pra curtir um pôr do sol, né, lá brindando um vinho gaúcho, um espumante gaúcho, um rosé gaúcho. Cara, tem muita coisa legal pra fazer lá. Bom, gente, obrigado pelo convite. É muito massa estar aqui conversando com você sempre. Convidem mais, né? Valeu sempre, mesmo, tá? Obrigado por topar. Meu irmão de infância. É verdade. Aleta, então, obrigado por topar, vir aqui, sair de Gramado e vir aqui, principalmente por não especialmente sair... pra isso, hein, cara? Larguei minha família lá, tô recebendo um monte de verdade, aqui, mensagem, um WhatsApp. Pequeno, cara, ali, a coisa tá acontecendo em Gramado no auge, num dos picos de movimento também, porque agora Natal Luz também, as coisas... todo mundo quer ir pra Gramado. Eu vi recentemente, fico com muita inveja, um grande amigo, teu sócio, Márcio Calage, tomando café da manhã com o Papai Noel. Ah, eu vi. Sim, eu vi lá no hotel, na casa da montanha. Olha que loucura, cara, que loucura. Então, obrigado Aula mesmo, de encantamento, cara. Segundo o mestre Márcio Calage. E vindo dele tem pegou preço. Acordei bem, ganhei a semana. Então, obrigado, cara. Eu tenho certeza que não é pra qualquer um que tu percorre 120 km só pra dar uma entrevista e volta pra casa. Então, 240 km, na verdade, né? Agora paga 2 pedágios. Com pedágio. Com pedágio. Com pedágio. E tem na ida e na volta, né? Isso, é verdade. Daqui 14 dias a gente volta com mais um programa saindo do forno, dificilmente com um convidado tão especial. É verdade. Né? E lembrando que a gente precisa agradecer algumas pessoinhas, não é mesmo, seu Diogo? Com certeza, Mary Bridges. Ela, roteirista e é responsável pelo texto de 1835 no caderno, cuja capa foi estampada maravilhosamente por um grande prato de 1835. Ela faz tudo. Essa mulher é uma loucura. Então, obrigado, Mary Bridges, pelo roteiro e produção. Obrigado a 2112, nossos amigos maravilhosos. Responsáveis por 4 câmeras, 12 luzes. Grua, cara. Os caras trouxeram grua. Calor aqui de tanta luz. Ilha de edição. Marcos Damasio também, esse homem que ele lava o rosto até a nuca. Ele começa lavando a testa e vai até a nuca, que é um homem também. É um homem completo. Um homem completo. Muito obrigado ao senhor, seu Diogo. E a senhora também. Senhor é um homem completo. Cara, olha, isso eu não tenho nem como agradecer ao senhor. Não, isso não tem mesmo. Até o Foodcast 93, então, gente. Beijo. Obrigado. Valeu!